Olá pessoal, então nós queremos corrigir alguns exercícios, na verdade resolver alguns exercícios com você sobre termoquímica. Além dessa resolução, vão ter uma lista de exercícios para vocês fazer essa semana, porque semana que vem nós vamos fazer uma avaliação, tá bem? Então eu gostaria de começar por este primeiro exercício, que nos dá uma equação química, né? Que é a equação química de combustão do metano Nessa equação química nós temos 1 mol de metano que reage com 2 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico e água líquida. E o exercício está nos dando os valores dos calores de formação em quilojoules por mol, a 25 graus e 1 atm. Né? Bem, vamos perceber aqui então que só dar um zoom aqui para facilitar para a gente enxergar melhor. Acho que assim ficou bem melhor, né, pessoal? Então está nos dando a equação química, tá? De combustão. Lembrando que uma equação química de combustão é uma reação em que um combustível reage com o gás oxigênio, né? Os produtos podem ser água e mais alguma substância. Nesse caso aqui nós temos o gás carbônico. Nós podemos ter fuligem, podemos ter outros gases numa combustão também. Nessa combustão aqui, nós temos os nossos reagentes e nós temos os nossos produtos. O exercício quer saber a variação de entalpia desta equação. Então, na verdade, está dando as opções, 5 opções, e nós temos que usar essas entalpias de formação para encontrar a variação de entalpia. Bem, como que nós encontramos a variação de entalpia? A variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Bom, aonde está a parte final da nossa reação química? Está nesta região aqui, né? Que nós temos a parte final, onde nós temos o gás carbônico e a água, ou seja, os meus produtos. Por isso que a entalpia final é a entalpia dos produtos. Nós temos 1 mol de gás carbônico, tá? Cuja entalpia de formação é menos 393,5. E nós temos 2 mol de água, cuja entalpia de formação é 285,8 kJ por mol. Quer dizer que 1 mol libera 258,8 kJ de energia. Como eu tenho 2 mol, eu tenho que multiplicar isso por 2. Menos a entalpia dos meus reagentes, que é a minha entalpia inicial. Né? Então, nos meus reagentes eu tenho o metano, que tem entalpia de menos 74,8, mais o gás oxigênio, que é uma substância simples, elementar, no estado holotrópico mais estável, e quando nós temos essas condições, a entalpia de formação da substância é 0. Por isso que aqui assim está sendo colocado 0. Bom, fazendo os cálculos aqui, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Vai dar um valor determinado negativo. Se eu estou devendo e eu passo a dever mais um tanto, aumentou a minha dívida, né? Então esse valor todo vai ficar negativo, né? Agora, se eu estou devendo uma determinada quantidade e eu abater um pouco dessa dívida, ou seja, se eu diminuir um pouco dessa dívida, na verdade é como se eu estivesse fazendo uma soma, né? Em outras palavras, os professores de matemática dizem, menos com menos dá mais, né? Na
verdade, isso é uma regra da multiplicação, né? Mas, neste caso, o que eu estou fazendo é diminuir a minha dívida em 74,8, ou seja, eu tive que adicionar energia para diminuir a minha dívida que já era grande. Eu tinha uma dívida de 965,1 kJ por mol de energia. Se eu diminuir esse valor, eu vou ficar com quanto? Vou ficar com menos 965,1 mais 74,8, o que vai me dar um valor de 890,3 kJ por mol. Então, temos aqui o resultado da nossa equação. Tá? Nessa segunda equação aqui, vejam vocês, né? Nós temos o seguinte exercício. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células contêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose, aqui nós temos a glicose, ó, C6H12O6. Oxidação é uma reação com o gás oxigênio. Libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então nós temos aqui 1 mol de glicose que reagem com 6 mol de oxigênio, produzindo 6 mol de gás carbônico e 6 mol de água. Essa é a nossa receita para a produção de energia no nosso corpo. Vejam vocês que cada mol de açúcar, glicose que nosso corpo consome, que nós consumimos, aliás, nós temos que inspirar 6 mol de gás oxigênio para que esta reação química seja, para que esse mol possa ser convertido em energia. E como produtos desta reação, nós vamos ter o gás carbônico e água, que são eliminados do nosso corpo pela expiração. Tá? Ora, quando 1 mol de glicose reage, há uma produção de 2.800 kJ, que são liberados. Né? É uma reação exotérmica, certo? Este 1 mol, né, equivale a quantas gramas? Como que eu posso descobrir a massa de 1 mol de glicose? Eu vou procurar lá na tabela periódica. Lá na tabela periódica eu vou procurar o carbono e eu vou ver que a massa do carbono é 12. Como eu tenho 6 átomos de carbono aqui, se eu multiplicar isso vai me dar 72. Eu vou ver que eu tenho que a massa do hidrogênio é 1 e eu tenho 12 hidrogênios, né? Que multiplicando dá 12. E eu vou ver que eu tenho 6, que a massa do oxigênio é 16 e que eu tenho 6 átomos, o que vai me dar 96. Somando essas 3 massas, eu vou obter o valor de 180 gramas. Ou seja, 1 mol, quando eu digo que 1 mol de glicose reage com 6 mol de oxigênio, é a mesma coisa que eu dizer que 180 gramas de glicose reage com 6 mol para produzir essa energia. São formas diferentes de eu medir as quantidades. Né? Então eu sei que 180 gramas também libera... Aqui eu botei um 400 que não existe, né? Espera aí, deixa eu só arrumar. 2.800 kJ. O exercício está me pedindo na oxidação de 1 grama. Se eu tiver 1 grama, qual vai ser a energia liberada? Então vejam vocês que é uma regrinha de 3 simples, né? Vou cortar grama com grama, vou fazer 180 vezes x e vou fazer 1 vezes 2.800. Vou passar, que posso cortar um zero com um zero, né? Então eu vou ter 280 divididos por 18, o que vai me dar um valor de 15,6
é quilojoules, ou seja, quando houver a oxidação de apenas 1 grama, eu vou ter a produção de 15,6 quilojoules. E quando eu tenho a oxidação de 180 gramas, há uma produção de 2.800 quilojoules. Então, eu cheguei nessa resposta, letra B. Tá? Vamos fazer aqui um terceiro exercício também. Tá? Está dizendo o seguinte: o etanol, que é produzido pela fermentação do açúcar extraído da cana-de-açúcar, é um combustível renovável extraído, é extremamente difundido no território nacional e possui entalpia padrão de combustão. Ou seja, quando o etanol sofre combustão, né, ele libera uma quantidade de energia de 1.368 kJ vezes mol na menos 1, que é a mesma coisa que 1.368 kJ por mol, dividido por mol. Nós usamos com mais frequência esse quilojoule dividido por mol aqui do que quilojoule vezes mol na menos 1. Aqui foi invertido, o mol passou para cima multiplicando, né? Então a primeira, e eu tenho as entalpias de formação, né? Mas eu quero calcular a entalpia de formação do etanol. Então vejam vocês que primeira coisa eu vou ter que escrever essa equação de formação do etanol. Então, o etanol é C2H6O, que reage com o gás oxigênio, aqui no caso um líquido, produzindo nessa combustão gás carbônico e água. Vejam vocês que é os mesmos produtos dessa primeira combustão que eu fiz aqui em cima. É a mesma coisa, ó. Só que aqui o combustível era o metano, agora eu estou usando o etanol. Né? Lá no terceiro ano vocês vão aprender umas regrinhas. Né? Vocês vão aprender que esse prefixo et significa 2 carbonos, que esse infixo an significa ligação simples entre os carbonos, e que esse ol significa que eu tenho um OH. Então, na verdade, a fórmula aqui do etanol é essa aqui. Daqui que eu tirei esta fórmula de C2H6O. Tá? Bem, então, vejam vocês que aqui eu preciso fazer o acerto de coeficientes. Ó. Se eu tenho, então, 2 carbonos aqui nos meus reagentes, eu tenho que ter 2 nos produtos. Como eu não posso alterar os índices, eu vou colocar o 2 na frente, que é o meu coeficiente. Se eu tenho 6 hidrogênios, eu também preciso ter 6, então eu vou botar um 3. 3 vezes 2 dá 6, né? Então vejam vocês que eu acabei ficando com quantos oxigênios? Ó, esse 2 ele multiplica tanto carbono quanto oxigênio, e esse 3 hidrogênio e oxigênio. Então aqui eu vou fazer 2 vezes 2, que me dá 4 oxigênios, mais 3, me dá um total de 7. Então se eu botar um 3 aqui na frente, eu vou ficar, ó, botando um 3, eu vou ficar com 6, mais esse 1, 7. Fiz o acerto de coeficientes, tá? Mas eu fiz esse acerto de coeficientes apenas para ajustar a minha equação química, porque na verdade não é isso que eu quero. Eu quero calcular o quê? Eu sempre tenho que estar lembrando o que eu quero. A entalpia padrão de formação do etanol, que eu desconheço, né? Qual que é? É X, eu não sei. Como eu não sei, vou botar X. O que eu sei? Eu tenho 2 gráficos, eu tenho um quadro, né? Me informando que do gás carbônico é 394 negativo kJ por mol. Então eu tenho 2 mol aqui, vou ter que multiplicar por 2. E eu tenho 3 mol de água. Então, eu vou ter que multiplicar por 3 esse menos 286, né? E do oxigênio? Bem, o oxigênio é uma substância elementar simples no estado padrão, ou seja, está no estado alotrópico mais estável, a entalpia de formação é 0.
Como que eu calculo a variação? E mais uma informação. Eu sei que a variação da entalpia de combustão, ou seja, a entalpia disso aqui é menos 1.368. Vejam que agora, diferente do exercício anterior, eu não tinha a entalpia da equação. Agora eu tenho. Então vejam vocês que a variação de entalpia é a entalpia final menos a inicial. Agora eu tenho esse valor da entalpia da equação. É uma entalpia de combustão, que é menos 1.368. Né? E daí eu sei que a minha entalpia de formação é o quê? É entalpia, aliás, que a minha variação de entalpia é a entalpia final menos inicial. A final é essa aqui, ó, né? Então é 2 vezes 394 negativo, que dá menos 788, mais 3 vezes 286, que dá menos 858. Menos a entalpia dos meus reagentes, que é o X aqui, porque eu não sei qual que é, mais 0 do oxigênio. Então, calculando isso aqui, fazendo isso aqui, somando esses dois valores negativos aqui, vai dar menos 1.646 menos, né, menos x. Bem, eu vou passar esse valor negativo para o lado de cada equação, vai ficar positivo. E aqui vai permanecer menos x. Isso vai me dar um valor de 278. Como eu não posso ficar com menos x, multiplico por menos 1, o que vai me dar um valor, vai inverter aqui, vai ficar negativo e o x fica positivo. Então eu tenho x igual a menos 278 kJ por mol. Logo, eu tenho a resposta desse exercício aqui. E por último, eu tenho esse exercício aqui, que está dizendo, o alumínio tem um largo emprego no mundo moderno, como por exemplo em latas de refrigerantes, utensílios de cozinha, etc. Esse metal de grande importância possui um caráter anfótero, ou seja, se comporta como ácido ou como base, né? Que colocando em ácido clorídrico ou em solução aquosa de hidróxido de sódio, concentrado é capaz de reagir, liberando grande quantidade de calor. Uma latinha de refrigerante pesa em média 13,5 gramas. Uma experiência com 5 latinhas, ou seja, 13,5 vezes 5, que me dá um valor de 67,5 gramas. Tá? Foi realizado um laboratório para testar a sua durabilidade, como indicado na reação abaixo. Então aqui está a reação. 2 mol de alumínio sólido reage com 6 mol de cloreto de hidrogênio aquoso, que é o ácido clorídrico. Aqui, cloreto de alumínio, também aquoso, e produz aqui gás hidrogênio, que é muito explosivo. Né? Essa reação aqui a gente pode fazer no laboratório, produzir gás hidrogênio, encher um balão, e esse balão a gente solta, ele voa, ou botar fogo no balão. Né? Bem, então o exercício está pedindo o quê? O volume em litros de gás hidrogênio a uma temperatura de 0 graus e pressão de 1 atm. Tá? Então eu quero saber o volume em litros. Tá? Bem, para isso eu quero colocar para vocês a diferença que existe. Né? Eu já abordei isso aqui, eu não abordei diretamente isso aqui. Nós temos dois padrões. Nós temos as condições normais de temperatura e pressão e as condições padrão de temperatura e pressão, né? As condições normais de temperatura e pressão, elas envolvem uma pressão de 101.325 pascais,
que equivalem a uma atmosfera. E uma temperatura de 273,15 Kelvin, né? Nesse caso aqui, eu tenho um volume molar de 22,4 litros, tá? Existe todo um cálculo que a gente faz para desenvolver e chegar nesse valor aqui, usando essa equação aqui, que é a equação dos gases perfeitos, ou de Clapeyron. E existem as condições de pressão de temperatura, as condições padrão de temperatura e pressão, que equivalem a 100.000 pascais. Vejam vocês, durante muito tempo foi usado essa pressão aqui como referência, né? E a temperatura é a mesma, 273,15 Kelvin. Usando a equação de Clapeyron aqui, o volume molar nas condições padrão de temperatura e pressão é 22,71 litros. Tá? Aqui o nosso exercício está falando numa pressão de 1 atm e uma temperatura de 0 graus. É interessante que esse exercício deveria ter dado o volume molar dos gases, né? Mas ele não está dando. Então, a 1 atm de pressão e essa temperatura de 273,15 Kelvin, o volume molar é de 22,4 litros. Ou seja, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros nessas condições padrão normais de temperatura e pressão. Ora, o exercício está pedindo para mim calcular o volume em litros de gás hidrogênio. Eu quero saber, né, o volume em litros, ou seja, X litros, né, que são produzidos nessa reação química quando eu tenho 5 latinhas de 13,5 gramas de alumínio, ou seja, quando eu tenho 67,5 gramas de alumínio. Eu sei pela minha equação que quando 2 mol de alumínio reagem, né, produzem 3 mol de gás hidrogênio. Esses 2 mol de alumínio, se eu for olhar a massa desses 2 mol, se eu for olhar na tabela, 1 mol de alumínio é 26,90 e poucos, a gente arredonda para 27 gramas. Como eu tenho 2 mol aqui, isso me dá 27 vezes 2, que é 54. Né? Considerando um volume de 22,4 litros multiplicado por 3 mol, eu vou ter 67,2 litros. Então, quando os 54 gramas, que são 2 mol de alumínio, reagem, produzem 3 mol de gás hidrogênio, ou 67,2 litros. A questão é, quando eu tenho 67,5, quantos litros são produzidos? Então, aqui eu vou fazer uma regrinha de 3, vou fazer esse vezes esse vezes esse. Cortar grama com grama. E a minha resposta vai dar 84 litros de gás hidrogênio, que é essa aqui. É isso, pessoal. A nossa a nossa resolução de exercícios são esses exercícios que eu vou resolver com vocês, certo?